Hoje é dia de pastel aqui em casa. Vamos começar a fazer com essa massa pronta. Eu gosto muito dessa marca porque o pastel fica sequinho. É bem fácil de fazer. Você pega um recheio da sua preferência, o que você tiver em casa. O que eu tinha aqui hoje para fazer era queijo e presunto, que todos gostam. Vai colocando dentro e fecha. Eu usei o auxílio de um garfo. Depois vocês esperam o óleo esquentar um pouco. Eu não gosto muito quente para não queimar o pastel. Aí eu vou deixando esquentando aos poucos. E vamos começar a virar. Quando o lado estiver frito, vai virando de um lado para o outro, até que todos estejam fritos. Se vocês gostou, deixe nos comentários se vocês gostaram ou se vocês fariam diferente, com outros tipos de recheio ou alguma dica. Mas eu gosto muito desse pastel porque fica maravilhoso e fica bem sequinho. Olha para vocês verem como ficou. Fica uma delícia. Maravilhoso mesmo.